dia, meus amados do Facebook, também do YouTube. Sejam todos bem-vindos a essa página espiritual. A Igreja de Cristo, ela é espiritual. Então, meus amados, sejam todos bem-vindos aí no seu sofá. E vamos hoje para mais um estudo de profundo ensinamento, né? Eu peço para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, para que assim outras pessoas venham alcançar isso que nós temos aprendido, segundo a palavra de Deus. Amém? Então compartilhe assim no YouTube, se inscreva nesse canal, dê um like nesse canal para quando eu postar novos vídeos você seja notificado. Você do Facebook também compartilhe nas suas redes sociais para que outras pessoas venham também ouvir e ver este vídeo que vai ser gravado agora. Meus amados, me perdão já pelo esse dia, nem sei como é que eu vou fazer essa apresentação, mas eu estou muito gripado hoje, né, devido às temperaturas que caiu de repente aqui em São Paulo e me pegou de jeito, né? Mas nós vamos tentar. Então, meus amados, o tema do nosso estudo hoje é adultério espiritual. Adultério espiritual. Tem o adultério físico, né? Quando o homem trai a mulher, ou vice-versa, a mulher trai o homem. Mas nós vamos tratar de adultério espiritual, porque é o que mais a gente tem visto por aí. E para hoje, tá difícil hoje, hein? Para isso eu pedi para você abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 7, do versículo 1 ao 4, que diz assim: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Você vê que Paulo não está falando a qualquer um, ele estava falando aos que conhecem, os que conhecia da lei de Moisés. Vocês conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Então a lei, Paulo estava explicando que a lei tinha domínio sobre os homens por toda a sua vida. Paulo está fazendo aqui uma parábola, ele quer chegar a um ponto, assim como eu estou lendo essa parábola que Paulo escreveu aqui, porque eu quero chegar num ponto. Toda a sua vida. Versículo 2. Ora, a mulher casada está ligada ao marido pela a lei ao marido. Então, o casal noivaram e foram ao altar se casar. E tem uma lei que faz um documento, que pelo aquele documento ela fica sujeita ao marido, perdão, fica ligado ao marido, né? E é o que Paulo está tentando explicar aqui, para que o romano entendesse. E é o que eu estou falando aqui, para que quem está ouvindo esse vídeo entenda. Está ligado ao marido pela lei, enquanto ele viver. Enquanto o marido viver, a mulher está ligada a ele. Mas, se o marido morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Então, se a mulher casou com o marido, ela é obrigada a respeitá-lo, ser fiel a ele. Mas se o marido morrer, ela fica o quê? Desobrigada a tudo quanto a lei diz que ela está obrigada. Não é verdade? Mas ele não parou não. Versículo 3. De sorte que será considerada a mulher, né?
Ele ainda está falando da mulher, será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se continuar, se contrair novas núpcias. Então, ela fica livre do marido, ela pode casar com outra, porque o marido morreu, né? Ela ficou livre da lei. 4. Assim, meus irmãos, também vós vocês que estão ouvindo eu ler essas palavras, ou vós, Paulo está falando com eles lá pelo ano lá pelo ano 56. Assim, meus irmãos, também vós, no ano 56, preste atenção que isso é muito importante, você ler a Bíblia no tempo dela, no tempo que foi escrito, com quem aquela palavra está falando, para quem foi dirigida a palavra. Assim também vós morreste relativo à lei. Assim vocês morreram para a lei. E como é que se prega a lei hoje em dia ainda? Se estão mortos para a lei, como é que se vive lei dentro dessas igrejas? Porque todas elas vivem lei. Nem que seja um mandamento eles praticam. E a palavra diz, quem pratica fica réu, fica obrigatório a praticar os outros 612, que são 613. Então, se você praticou você fica na obrigação de praticar os outros 612. E Paulo está falando aqui, morreste relativamente, vocês estão mortos. Como que o morto vai cumprir um mandamento se ele está morto? Eu não sei, meus amados, porque a palavra é tão bem clara aqui. E essas igrejas, esses pastores complicam e deixam os membros complicados, né? Enrolado. Os pastores enrolam e deixam a igreja enrolada quando se trata disso aqui. Porque isso aqui traz dinheiro. O Evangelho de Cristo não traz. Relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Meus amados, preste atenção. Por meio do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo. Né? Do corpo de Cristo. Para pertenceres o mesmo. Quem era? Se eu explicar mais um pouco. Por meio do corpo de Cristo. Você vê que a palavra, ela está mostrando duas pessoas, duas coisas, está mostrando dois. O corpo, você vê, o corpo de Cristo. Você vê que ela separou. A palavra está separada, não está junto, não é por meio de Jesus. Seria, assim, por meio de Jesus, mas referente a quem? O corpo de quem era? De Cristo. Então, havia o Cristo, né, que é o Espírito, e o corpo dele. Quem era o corpo desse Cristo, do Espírito? Jesus de Nazaré. Então, por meio de Jesus de Nazaré, é que nós fomos mortos, eles estavam sendo, e lá para cá tudo já nasce mortos, relativo à lei. Então, por meio de Jesus de Nazaré, foram mortos para a lei, porque Jesus de Nazaré pagou a lei, pagou, ele cumpriu a lei,
Por isso que se diz que fomos, relativamente à lei, nós fomos mortos pelo meio do corpo. Porque Jesus de Nazaré praticava a lei. Para pertencer o quê? O mesmo? Para pertencer ao mesmo corpo? Então nós fomos mortos relativamente à lei por meio do corpo. Quem era o corpo? Jesus de Nazaré. Então nós fomos mortos pelo meio do corpo para pertencer ao mesmo corpo. É isso que está escrito. Não é. É para pertencer a quem? A outro. Nós fomos mortos por meio do corpo para pertencer a quem? A outro. Quem é esse outro? A Cristo, o Espírito. E os pastores fazem teologia e não entendem nada disso. Agora, para que fazer teologia se não sabem ler a palavra para os membros da igreja? Para pertencer, pertencer unido, não foi aqui. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Por meio, você vê que é dois. Vê que é dois. Por meio do corpo de Cristo. Você vê que não é a mesma pessoa. Então, por meio do povo do corpo, que era Jesus de Nazaré, nós fomos mortos relativo à lei, para pertencer ao mesmo, não. Pertencer a outro. Quem é esse outro? A Cristo, o ressuscitado. Para pertencer a outro. Cadê a outra? A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. O Espírito ressuscitou dentre os mortos, a fim de que purifiquemos, né? Aliás, frutifiquemos. Assim, aqui, ó, dentre os mortos, a fim de frutifiquemos para Deus. Você entendeu? Só frutifica para Deus se tiver em Cristo. Se tiver em Jesus de Nazaré, que era o corpo, não frutifica. Porque, segundo o corpo, nós fomos mortos. Igual o corpo foi morto também. Para frutificar para quem? Para Deus. É no Espírito que frutificamos para Deus. Se nós não estivermos em Espírito, nós não vamos frutificar para Deus. Aí eu pergunto, Espírito come? Não. E para que jejuar? E para que jejuar? Santa Ceia. Para quê? Se Espírito não come. E nós estamos frutificando para Deus no Espírito. Não é mais na carne. A carne foi morta. 5. Nós vamos ler até os... Aliás, só até o 4. Você pode continuar depois aí. Mas em Romanos mesmo, volta no capítulo 2. Romanos capítulo 2. Ixi, não, fiz coisa errada. Deixa eu ver. Romanos capítulo 2, versículo 17. Nós vamos ler até o 22. Versículo 17. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, outra parábola que Paulo está escrevendo aqui, tem por sobrenome judeu, né? Jesus de Nazaré tinha sobrenome judeu, positivo, porque ele era filho de uma mulher judia. Então ele tinha sobrenome de judeu. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu,
e repousas na lei, que eram judeus que cumpriam a lei, não eram gentios. Gentios não tinham, meus amados, lê a Bíblia como ela está escrita. Gentio não tinha lei, gentios não tinham sobrenome judeu. E o que é que a palavra está dizendo aqui? Porém, tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e cumpres lei, repousas na lei, e te glorias em Deus. 18. Que conhece a sua vontade, né? Que conheces a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na graça. É isso que está escrito? Não. Os judeus que tinham sobrenome judeus cumpriam as leis dos judeus, que eram instruídos na lei, não era na graça. Instruído na lei. Os judeus eram instruídos na lei. Que estáis persuadido de que és guias de cego. Olha a situação, meus amados, me ajude aí. Olha quem está persuadido na lei, quem está seguindo lei, quem está cumprindo lei. 19. Que estás persuadido de que és guias de cego. Os pastores, guia de cego. És guia de cego, luz do que se encontra nas trevas, porque o ministério da lei era de treva, era de morte. Esse era o ministério de Moisés, o ministério da lei, do que os crentes cumprem, pagando dízimo, fazendo jejum, né? Indo buscar Deus no monte, fazendo jejum, essas coisas todas aí, tomando banho de piscina. Por que eles fazem isso? Porque eles são guiados por cegos. Cego não sabe por onde vai. Então, se eu sou guiado pelo cego, o cego já não sabe por onde vai, vamos cair todos dentro do buraco, no precipício. Luz dos que se encontra em treva. Então, se você está numa religião cumprindo o mandamento de Moisés, dízimo, batismo em água, Páscoa, que não existe Santa Ceia, é Páscoa. O que é que a palavra está dizendo que você é? Cego. Você é cego. E está onde? Em trevas. Você está na luz de Cristo ou você está em treva? Está em treva. Você consegue, meu amado, começar a entender por que os crentes não entendem o Evangelho? Porque eles estão em trevas. Eles não têm luz. Não tem luz. Os crentes, o sistema religioso inteiro, vive de narrativas, igual o Lula, o partido do Lula. Vive desde o princípio, desde quando ele era sindicalista. Vive de narrativa, ou seja, mentiras. E assim os crentes vivem hoje. Vive de narrativa, vive de mentiras. Diz que estão na luz, mas na prática você vê que não estão na luz. Praticando obras da lei, está nas trevas, está cego, está andando na escuridão. É eu que estou falando, está escrito aqui, ó. Eu só estou lendo. Encontra-se em trevas, 20, vamos ler até o 22. Instrutor de ignorante, os pastores, instrutor de ignorante, ou seja, a igreja é ignorante, vive ignorante,
das coisas de Deus, do que se diz a Deus, das coisas que se diz a Deus, a igreja vive ignorante, porque estão nas trevas, estão sendo guiados por cegos. Os instrutores deles são ignorantes também. Instrutor de ignorantes, mestres de criança, mestre de criança. A igreja é uma criança, não sabe o que é que faz. Ou a criança sabe o que é que faz? A criança não sabe o que é que faz. Mestre de criança, tendo na lei, cumprindo lei, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Então, tudo você fala para os crentes, não, está escrito na palavra, está escrito na lei, está escrito na palavra. Que palavra? Lá em Malaquias. Está vendo por quê? Que estão a sabedoria deles está firmada na lei. Na lei, a palavra está chamando eles aqui o quê? De ignorantes, de cegos, instrutor de criança. Tendo na lei a forma da sabedoria. 21. Tu, pois, que ensinas a outra, tu, pois, que és pastores, ensinas a outra, não te ensinas a ti mesmo? Não te ensina, você não lê a você mesmo? Você, pastor, que ensina os membros da igreja, você não lê isso aqui? Você não lê isso aqui, que você estando na lei, você é cego? Você estando na lei, você é instrutor de criança? Você estando na lei, você está em trevas? Você, pastor, que fez teologia, você não sabe disso? Você não lê isso aqui, pastor? Hein, pastor? Põe aí nos comentários, pastor. Põe nos comentários. Se você não lê isso aqui. Ensinas a ti mesmo, tu que pregas, que não se deve furtar e furtas. Os pastores, instrutor de criança, cegos nas trevas, chegam em cima do local chamado altar, ensina a igreja a não roubar, a não furtar. Mas eles estão furtando, roubando a igreja, roubando a Deus, porque eles exigem que a igreja seja dizimista da lei. Então você está roubando, você ensina para que a igreja não furte, não rouba, mas você rouba, você é um ladrão, você é um ladrão da igreja. 22. Diz que não se deve cometer adultério. Olha, isso é o que mais eles ensinam dentro das igrejas. Para a igreja ser fiel, a esposa não trair o marido não trair a esposa. Então, esses canalha, eles pregam, é o que mais eles pregam dentro da igreja, para eles não cometer adultério. Mas eles cometem, não cometem adultério, e o cometes. E eles cometem adultério. Como? Fazendo a igreja ter Jesus e Cristo, dois maridos. Fazendo a igreja ter dois maridos. O Cristo e o corpo que é Jesus de Nazaré. Dois maridos. Então a igreja é prostituta. Então, quem é o culpado da igreja ser uma prostituta? Os pastores. Os pastores que é culpado de edificar uma igreja prostituta. É os pastores. É os presidentes da igreja. É os professores da escola dominical. É ele, é vocês, canalha. Estou falando com vocês.
canalha? Por que vocês que faz a igreja viver na prostituição, viver em adultério, tendo 2 maridos, o Cristo e o cabelo e o corpo, que era Jesus de Nazaré, sendo que a igreja só pertence a Cristo, só. A igreja não pertence a Jesus de Nazaré, a igreja pertence ao Cristo ressuscitado. Se defenda aí, seus caras de pau, que deve cometer adultério e o cometes. Abominas os ídolos, ele rouba os templos. Templos somos nós. Templos de Deus hoje somos nós. Então a igreja, os pastores, ensina a igreja a viver na prostituição e roubando a igreja, roubando os templos, que templos somos nós. Nós somos o templo de Cristo. Nós somos o templo de Cristo. Rouba os templos, você vê que está no plural. Rouba os templos, rouba a igreja. É bonito isso, né? E diz que fez teologia para isso, né? É para isso que serve os seus estudos. É para isso que serve os seus estudos, né? Estuda hermenêutica, estuda não sei o que mais tem mais lá, estuda o aramarco, estuda o saravarco, tudo para quê? Para roubar a igreja, roubar os templos. Então vocês são um ladrão. Vocês são um ladrão. Até o 22. Antes podia até mulher, não vou encomendar não, eu podia ler mais, eu quero encurtar o máximo possível por causa da gripe. Abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4 e 5. Versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, ou seja, vindo, porém, o cumprimento da promessa de Deus, que era o que dizia a Torá, que Deus ia nos dar um filho, o Messias. É isso aqui, ó, cumprimento do tempo, não é dos tempos, como o povo prega por aí. Isso é final dos tempos, no plural. Aqui está no singular. Vindo o cumprimento, olha, lá em 53 da era cristã, já foi vindo o cumprimento do tempo, do qual dizia as profecias. E até hoje, esses cães, cara de pau, prega para a igreja, faz a igreja ficar esperando esse cumprimento, né? Aí já diz que é dos tempos, isso é o cumprimento dos tempos, que os tempos estão se cumprindo. Não, era o tempo que eles viviam aqui, estava se cumprindo a primeira era cristã, o primeiro século, estava se cumprindo o que a profecia dizia. Vindo, porém, a plenitude do tempo, não é dos, é do. Isso é feio para uma pessoa que estudou teologia, ficar torcendo a palavra. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Então, se os tempos não se cumpriu, o Messias nem veio ainda. Não, me ajuda aí. Me ajuda aí, vocês. Se os tempos não se cumpriu como prega a igreja, que não pode ver uma trovoada que diz é cumprimento dos tempos, então se o tempo aqui não se cumpriu, o filho nem veio ainda. O filho nem veio. Deus enviou seu filho, nascido de mulher,
Nascido sobre a lei. Nascido sobre a lei, não foi sobre a graça, é sobre a lei. Jesus não veio pregar graça. Jesus ele veio pregar a lei. Ele veio cumprir lei. E como é que eu vou fazer o que Jesus fazia? Se a lei ela foi invalidada, acabou a lei. E como é que eu vou viver lei? E aí, pastor? Nascido sobre a lei. Nascido sobre a lei. De mulher, nascido sobre a lei. 5, para resgatar. Olha a função de Jesus de Nazaré, o corpo de Cristo. Para resgatar os que estavam sobre a lei. Meus amados, o Filho não veio para mim, não veio para você. Jesus de Nazaré não veio para mim, não veio para você. Jesus de Nazaré não veio para a igreja de Cristo. Jesus de Nazaré veio para cumprir a lei, veio para resgatar o quê? O povo da lei. Nós nunca estivemos lei. Nós que somos considerados como como chama? Nós nunca tivemos lei, nem no tempo de Jesus, nem hoje. Nunca tivemos lei. A igreja de Cristo nunca teve lei, que somos nós. Ele veio resgatar quem? O judeu. O judeu tinha lei. Os judeus que precisavam desse resgate. Então Jesus veio para quê? Para resgatar eles da lei. Era eles que tinham lei. Era eles que tinham lei. E por que os pastores pregam a lei dentro das igrejas hoje? Porque na lei dava para tomar dinheiro da igreja. Hoje não dá. Pregando o evangelho de Cristo não dá para tomar dinheiro. Aí está explicado, né? Porque que eles morrem, mas não deixam de pregar a lei. Não, tem que pregar a lei, tem que pregar a lei. Olha Mateus, olha, Mateus é lei. Mateus não é Novo Testamento. Olha, é Malaquias. Malaquias é lei. Não é Novo Testamento. Olha, Isaías era lei. Não é Novo Testamento. Então, seus caras de pau, vocês têm que estudar para ler a Bíblia do jeito como ela está escrita. E ensinar a igreja a ler a Bíblia como está escrita. Nascido de mulher, nascido sobre a lei. 5, para resgatar os que estavam sobre a lei, o judeu, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. Então, antes da cruz, na lei, ninguém era filho. Ninguém era filho. Antes da cruz, para ser mais claro, né? Antes da cruz, só Jesus de Nazaré era filho. Só. E mais ninguém. Depois da cruz, todos nós somos filhos. Os pastores não pregam isso para a igreja. Diz que a igreja é a ovelha. Recebêssemos adoção de filho. Abra a sua Bíblia em Gálatas mesmo. Nós estamos no capítulo 2. Aliás, nós estamos no capítulo 4. Lá no capítulo 2. Volta um pouquinho. Capítulo 2. Versículo 19 ao 21. 19 ao 21. Porque eu, mediante a própria
lei, morri para a lei. Então Paulo está dizendo aqui que ele, que era um pregador da lei antes, né? Estudava a lei, era teólogo da lei. Então ele está dizendo aqui, porque eu, mediante a própria lei, morri para ela, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então, se você está na lei, você não vive para Deus. Você está na lei, vivendo para quem? Será que tem alguém para me ajudar? Vivendo para Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não era Deus, nunca foi. Estava no lugar dele, mas nunca foi Deus. E não é isso que está acontecendo com as igrejas hoje. Estão na lei, cumprindo o mandamento, fazendo Páscoa, fazendo batismo de água, fazendo jejum, sendo dizimista, para viver para quem? Para Deus? Negativo. Você não está vivendo para Deus. Está vivendo para Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não era Deus. Viver para Deus. Estou crucificado com Jesus de Nazaré, com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Logo, versículo 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então a igreja, ela não pode falar isso aqui. A igreja, ela não pode dizer que ela vive para Cristo. A igreja, aliás, eles mesmos professam isto, né? Que vive para Jesus de Nazaré. Eles mesmos professam isso. Jesus de Nazaré não era Deus. Então a igreja, que se chama de Cristo, não vive para Cristo. Vive para quem? Para Jesus de Nazaré. Mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, Paulo reconhecendo que palei a carne estava morta. Agora ele volta a viver para quem? Para Deus. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. Agora é pela fé. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, que amou a si mesmo, que me amou, né? Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E a si mesmo se entregou por mim. 21. Não anula a graça de Deus. Não anula a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, se eu vivo lei ainda, se eu vivo dando dízimo, se eu vivo batizando em água, se eu vivo jejuando, então Cristo morreu em vão. Não serviu para nada o sacrifício dele. Não serviu para nada. Se ele fez tudo isso para que nós não fazéssemos mais, e eu estou fazendo, então estou dizendo o quê? Com esses atos, eu estou dizendo o quê? Né? Que já foi em vão o sacrifício dele. Abra sua Bíblia em Marcos. Marcos, capítulo 2, versículo 18 ao 20. Versículo 18. Ora, os discípulos de João, presta atenção, igreja, que a palavra é bem clara. Eu não sei por que a igreja erra tanto. A palavra é tão clara, não é tão clara. Ora, os discípulos de João, João Batista, os discípulos de João, os fariseus, os discípulos de João Batista e os fariseus. Os fariseus estavam jejuando.
Vieram alguns e lhe perguntaram para Jesus, né? E lhe perguntaram: por que motivo jejuma os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejumam? E por que a igreja jejua? A igreja diz que pertence a Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é o Deus deles. Mas quem seguia Jesus de Nazaré não jejuava. E por que a igreja jejua? Porque ela não pertence nem a Jesus de Nazaré sequer. Ela pertence a quem? A João Batista e os fariseus. Então a igreja está no grupo dos discípulos de João Batista e no grupo de quem? Dos fariseus. Porque, segundo o que está escrito aqui, nem a Jesus de Nazaré estão no grupo de Jesus de Nazaré. Porque no grupo de Jesus de Nazaré não jejuava. Não jejuava. Mas os pastores dizem: domingo todo mundo de jejum. São discípulos de Jesus de Nazaré? Nem do Cristo, nem de Jesus de Nazaré. Você vê o tamanho da prostituição, né? Eles são do grupo de João Batista, estão misturando João Batista, eles misturam a igreja, os pastores faz a igreja se prostituir, adulterar com João Batista, com os fariseus que jejuavam. Preste atenção, está escrito, com os fariseus, né? Mas com Jesus não. Aqui, ó. Os discípulos não jejuavam. Então eles não estão no grupo. Aliás, os pastores fazem a igreja cometer adultério com Jesus de Nazaré, Cristo, com João Batista e com os fariseus. Olha o tamanho da prostituição, do adultério. Meus amados, isso é sério. E está bem claro aqui, porque que eles não lê? 19. Respondeu-lhe Jesus: porém, porventura jejuar, respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento? Podem. Porque Jesus de Nazaré era apenas o noivo. Mas a igreja não casou com Jesus de Nazaré. Quem casou com a igreja foi o Cristo ressuscitado. A igreja é a esposa do Cristo ressuscitado. E não de Jesus de Nazaré, o que andava pelo deserto, o corpo. Né? Enquanto o noivo está com eles, pode então alguém jejuar enquanto estão com o noivo, convidado para o casamento, estão o noivo ali junto, reunido? Pode jejuar? Não. Porque casamento é festa, é alegria, comer, é beber. Então não pode haver jejum. Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não pode jejuar. Não, olha o que está escrito. E por que a igreja jejua? Não pode jejuar. 20. Dias virão, disse Jesus de Nazaré. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Nesse tempo, jejuarão. Nesse tempo, jejuarão. O noivo saiu na sexta, foi tirado na sexta. Ficou sábado. No domingo, o noivo de volta. Pode jejuar? Não. Vocês jejuaram enquanto eu não estava, mas eu voltei. Vocês não podem jejuar. A igreja está jejuando até hoje. Por quê? Os canalhas dos pastores ensinam. É eles que ensinam, que levam a igreja a adulterar. É eles. É eles.
Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36. Versículo 36. Esteja absolutamente certa, né? Pois toda a casa de Israel, não é a igreja, não é o gentio, é a casa de Israel, é os judeus. Quando, me ajuda aí, quando com a igreja que é gentílica, a igreja gentílica, quando que eles vão pôr na mente deles que eles não são israelitas, eles não são judeus? Quando? E é o que a palavra está dizendo aqui, ó. Toda a casa de Israel, de que a este Jesus, né? Toda a casa esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. O Espírito. Senhor e Cristo. Senhor só existe Deus, o Espírito é o Senhor, diz Paulo. O Senhor é o Espírito. Deus só existe um. E Deus estava em quem? Em Jesus de Nazaré. A carne morreu, ressuscitou. O Espírito, Deus mesmo ressuscitou. É isso a quem a igreja pertence. Vou lá em João. Volta lá no livro de João. Volta um pouquinho aí. No livro de João, capítulo 14. Versículos 16 e 17. 16 e 17. 16. Eu rogarei ao Pai. De quem essas palavras? Jesus de Nazaré. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Meus amados, ele ia rogar ao Pai para deixar ele na consolação da igreja. Eu preciso que vocês me ajudem, pelo amor de Deus. Jesus de Nazaré, ele ia pedir ao Pai para deixar Jesus de Nazaré na consolação da igreja, ou ele ia pedir para mandar outro? Ia pedir para mandar outro. Não era mais ele, era outro. E por que a igreja clama Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré, filho de Davi. Então o homem nem sequer nasceu ainda. Meus amados, isso é sério demais. Isso é sério demais. E eu rogarei o Pai. E ele vos dará outro Consolador. Não é mais eu que vou consolar vocês. A palavra é bem clara. Não é mais eu que vou consolar vocês. Ele vai dar a vocês outro Consolador. Não é eu mais. Não é eu mais. É outro. A fim de que esteja para sempre convosco. Jesus de Nazaré não ia ficar para sempre com eles. Não ia ficar. Mas o outro Consolador, que Deus já nos deu, hoje vive conosco. Aí vive para sempre com nós. O Cristo agora vive para sempre com nós. E não Jesus de Nazaré.
Você vê que a palavra é bem clara, mas o povo torce a palavra. Outro Consolador esteja para sempre convosco. 17. O Espírito da verdade. O Espírito da verdade. Então, se existia outro, não era o Espírito da verdade. Qual era o Espírito que existia antes da cruz? O espírito de Adão, que só mentia. Meus amados, me ajuda. O espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber. Por que esse mundo, o mundo não pode receber? Os que vivem praticando coisas mundanas, enchendo a cara de cachaça, nas prostituição da vida, traindo mulher, traindo esposo, buscando Deus no monte, que isso era do mundo de antes do fim do século, né? Então, esse povo não pode receber. E quem é que recebe? Quem vive em Cristo, no Espírito. O mundo que ele está referindo aqui são as coisas carnais, as práticas carnais, as coisas físicas. Páscoa era físico, jejum físico, tomar banho de piscina físico, dízimo físico, sacrifício físico. Então esse povo era esse mundo. Não pode receber. Não pode receber. Porque não o vê. Porque não vê. Então por que a igreja só quer saber de Jesus de Nazaré? Porque existe a história dele. Que ele viveu aqui nessa terra. O mundo não vê, nem o conhece. Nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco. Ele habita convosco e estará, não estava ainda. A palavra estará é futuro, está no pretérito futuro. Não estava ainda, estará em vós. Estará em vós. E João ainda, só para nós, você quer lendo, vai continuar lendo aqui, você pode continuar lendo. Mas aqui no capítulo 14 ainda, no versículo 30, se a garganta não tivesse ruim, tivesse gripado, eu ia ler tudo, eu gosto de ler. Versículo 30. Já não falarei muito convosco. Eu vou lendo 29. Vocês tenham um pouco de paciência aí. 29. Disse-vos agora, disse-vos agora, antes que aconteça, que o sacrifício aconteça, antes que aconteça o sacrifício dele, aconteça, para que, quando acontecer, vos creias. Então ele disse todas essas coisas ainda em vida. Vos creias. 30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo. A palavra príncipe, ela vem da terminologia filho. Não é de Satanás. Eu não sei da onde os pastores tiraram essa terminologia que o príncipe do mundo, que o príncipe, cadê? Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo. Do mundo. Aquele profeta disse, olha, Deus vai dar a vocês um filho vos dará. E ele será o príncipe, ele carregará o governo desse mundo nas costas. Mas os crentes dizem que é o quê? O príncipe do mundo? Satanás. Como
que o Espírito Santo vai estar nessas pessoas, meus amados, do qual eles chamam o Cristo, não é nem Jesus de Nazaré, é o Cristo ressuscitado, que a palavra está falando aqui do Cristo ressuscitado. Jesus de Nazaré é quem está falando, que aí vem o príncipe deste mundo. O Espírito Santo ia vir, não estava ainda no mundo, ia vir sobre todos nós. E a igreja, os pastores ensinam a igreja a dizer o quê? Não, o príncipe desse mundo é Satanás, chamando o Espírito Santo de Satanás. E você acha que o Espírito Santo vai estar na vida dessas pessoas, que eu chamo a ele de Satanás? Porque é o que está escrito aqui. Vou até ler de novo. Vou ler de novo. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vos creias. 30. Já não falarei muito convosco. Eu não vou falar muito convosco, não. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem comigo, nada tem em mim, aliás, né? Nada comigo da mesma coisa. Nada tem em mim. A carne. Jesus de Nazaré era no corpo. Então Deus não trata com carne. Deus trata espírito com espírito. Jesus de Nazaré, ele estava confirmando aqui com estas palavras que ele não é espírito, ele é carne. Meus amados, me ajuda aí. Então Jesus de Nazaré está confirmando com estas palavras que ele não é espírito, ele é carne, e o espírito, o que vem aí, né? O príncipe do mundo que vem aí, não podia se relacionar com carne. Era espírito, o espírito, esse espírito que Jesus estava falando aqui, esse príncipe do mundo, não está na nossa carne, ele está no nosso espírito. Amém? Você pode dizer o amém? E é o que Jesus está falando aqui. Ele nada tem em mim, não tem nada a ver comigo. O Cristo que vai vir aí, para ficar com vocês, o outro que eu vou rogar para Deus, não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Eu vou ler o 31 para não ficar solto aqui. 31, já que era para nós ler aqui aqui, ó, cadê? Era para nós ler aqui do 16 até o 30. 31, contudo, assim procedo, né? Assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Levantai, ele chamou, eu estava reunido. Levanta, vamos embora. Vamos subir. Eu não posso falar mais, adiantar mais nada para vocês, que vocês não vão entender mesmo. Levanta, vamos embora. E é assim, meus amados. Isaías, vamos ver o profeta Isaías. Isaías, no capítulo 55. Versículo 4 e 5. Versículo 4 e 5. Versículo 4. Eis que eu o dei por testemunho aos povos. Era profecia, Deus já profetizou através de Isaías, profeta Isaías, centenas de anos antes. Eis que eu o dei por testemunho aos povos como príncipe.
A igreja diz que é Satanás. Quando fala de príncipe, a mente deles já vão para Satanás. Como príncipe e governador dos povos. Quem governa esse mundo, meus amados? É Bolsonaro? Foi Bolsonaro? É Lula que governa esse mundo? É Deus que governa. Tudo está na mão de Deus. Eis que eu dei por testemunho aos povos como príncipe e governador dos povos. 5. Eis que chamarás a uma nação que não conheceis. Eis que chamarás a uma nação que não conheceis, e uma nação que nunca conheceu o gentio. Nós, está falando de nós. A profecia aqui está falando de nós, gentio. Não está falando dos judeus, está falando de nós. Uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Em Isaías mesmo, nós estamos no capítulo 55, vou até o capítulo 59. 59, versículo 6. As suas teias não se presta para vestes. Teias, nas suas teias, né? Não se presta para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles não são obras de iniquidade, obras de violências há nas suas mãos. Obras de violência é o que nós vemos. As obras que existem no sistema religioso não são obras que mostrem, dê testemunho do que foi conquistado na cruz. Eles são obras de violências, obras da lei, obras de homem. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito. Aqui não está dizendo o Senhor é Jesus de Nazaré. Não. O Senhor é o Espírito. Jesus de Nazaré era carne. Comia, bebia, tinha seus sentimentos, né? Chorou, sangrou. Espírito não sangra, espírito não come. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade que nós não vemos no sistema religioso, porque o sistema religioso é controlado pelos homens, pelos pastores, pelos professores da escola dominical, pelos presidentes da igreja. Não é controlado pelo Cristo ressuscitado. 2 de Coríntios ainda, no capítulo 5, no 3, capítulo 5, versículo 15 e 16. Versículo 15. E ele morreu por todos os judeus. Não foi por nós, foi pelos judeus, todos os judeus. Ele morreu por todos. Você leu lá atrás, né? Você lembra que nós lemos lá atrás? Que ele veio para resgatar os judeus. Ele morreu por todos, para que os que vivem
não viva mais para si. Tá dizendo, mas o povo quer viver para Jesus de Nazaré. Não, eu vivo para Jesus de Nazaré. Eu vivo para Jesus, mas a minha vida não tem sentido sem Jesus de Nazaré. O que seria de mim se não fosse Jesus de Nazaré? Não, está escrito aqui, ó. Não viva mais para si. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, o Cristo que ressuscitou. Viver para ele, para Cristo que ressuscitou. Segunda de Coríntios ainda, no capítulo 11. Capítulo 11, versículo do 1 ao 3. Quisera eu me suportais um pouco mais na minha loucura. O que eu estou pregando aqui hoje, para os crentes, é loucura. Para os crentes é loucura. Vocês não têm ideia, meus amados. Esses pastores aí, esses caras de pau por aí, como eles não têm como debater comigo na palavra, no Evangelho de Cristo, quando eu encurralo eles no Evangelho de Cristo, eles me chamam de analfabeto. Chama tudo. Analfabeto, ou seja, ignorante. Chama tudo isso. Quando eu encurralo eles aqui no Evangelho de Cristo. Porque no Evangelho de Cristo eles não são nada. Eles são alguma coisa na lei. Mas quando eles encurralam eles aqui no Evangelho, não sabem nada. Não tem nada. Aí para não continuar a história, aí começa a chamar de ignorante, de burro, analfabeto. Né? Porque eu não me envergonho em dizer que só tem a primeira série. Suportai um pouco mais. Suportai, pois. 2. Porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem. É o que eu estou falando, é o que eu estou fazendo hoje para você. Eu quero apresentar a igreja de Cristo como virgem para Ele. Porque os pastores apresentam a igreja de Cristo como uma prostituta. Uma prostituta que se deita com qualquer um. Os pastores ensinam a igreja a se deitar com Jesus de Nazaré, se deitar com Jesus, com Cristo, se deitar, que nem você acompanhou comigo, se deitar com João Batista, que é jejum era João Batista, que jejuava, era o povo de João Batista, se deitar com os fariseus, que era eles que interpretavam a lei, e os fariseus jejuavam. Então os pastores levam a igreja de Cristo, são uma prostituta, se deitando com qualquer um. Mas eu aqui apresento, através do Evangelho de Cristo, apresentar você, igreja, como uma virgem para Cristo ressuscitado. Foi assim que Paulo apresentava a igreja, como uma virgem, e não como uma prostituta esfarrapada. Um pouco de Moisés, um pouco dos profetas, um pouco de João Batista, um pouco dos fariseus, né? Um pouco dos apóstolos e quase nada de Cristo. E eu fazendo o mesmo papel de Paulo, querendo levar você a ser apresentada ao Cristo Jesus, ao Cristo ressuscitado, como uma noiva virgem. Apresentar como uma virgem pura, a um só esposo, um só, não é dois, porque se você acompanhou comigo, você viu muito bem, toda hora Jesus, ele mesmo, o próprio Jesus, separando as coisas. Não, vocês vão pertencer a outro, vocês vão pertencer a outro.
E a igreja, os pastores levando a igreja a esse adultério, ser esposa de dois, no mínimo dois, né? Para ser só o esposo, para um só esposo, que é quem? Jesus de Nazaré? Não. O Cristo, o Espírito. É Cristo. 3, vamos ler o 3, né? 3. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva, e com a sua astúcia, você vê, mas eu já fiz esse vídeo, mas qualquer dia eu quero voltar de novo, para nós trazer luz a essa serpente, né? Porque serpente é um animal, é uma cobra. E cobra, o animal, ele não tem astúcia. E aqui está se falando de astúcia. Então, tão logo, nós já estamos percebendo que não é um animal. Essa serpente aqui não é um animal. Como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. É isso que os crentes estão. O mundo religioso todo estão com a mente corrompida. Com a vossa mente, né, corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade da pureza de vida a Cristo. Temos mais duas passagens, já estamos com 1h12. Temos mais duas passagens, e a primeira é Efésios. Abra sua Bíblia, Efésios. Efésios, no capítulo 5. Efésios, capítulo 5, nós vamos ler do 25 ao 32. 25. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. 26. Para que a santificasse. Então Jesus, Cristo foi na cruz, por amor à igreja, e santificasse, com seu sangue santificou. Os pastores dizem, não, a igreja está imunda, é uma pecadora. Para que a santificasse, tendo-a purificado, purificou ou não purificou a igreja? Purificou. A palavra que está no pretérito presente deles lá, né? Purificou já. Naquele tempo, o Cristo já tinha purificado a igreja. Então, se a igreja foi purificada por Cristo, ela está o quê? Purificada. Mas é isso que se prega dentro das igrejas? Não é. Purificado por meio, não é por sangue, por meio da lavagem. Por meio, você preste atenção, por meio da lavagem de água, que era o batismo por meio da lavagem, que antes, no tempo antes da cruz, a purificação era por água, né? Purificação, orações, era com água, feito com água. E aqui está dizendo, por meio da lavagem de água, pela a palavra, trocou. O que era santificado com água, o que era purificado com água, ou com sangue, que nem eles faziam, né? Com sangue de bode, houve uma troca. Purificado agora com o quê? Com a palavra. Então, meus amados, isso foi com isso que Paulo tentou purificar a igreja gentílica, e é isso que eu tenho tentado purificar a igreja hoje, no nosso dia de hoje, com a palavra. Porque não é eu que vou fazer com água, é com a palavra. É a palavra que purifica, é a palavra que santifica, é a palavra que limpa. E foi assim que os gentios se chegaram a Cristo, através da palavra, não foi através do sangue.
O sangue foi derramado para os judeus, que nem eu expliquei no começo. O sangue foi derramado para pagar os pecados dos judeus, que eram transgressores da lei de Moisés. Então o sangue foi para pagar esses pecados. A igreja gentílica, ela não tinha lei, portanto, não tinha pecado, não tinha transgressão. E como foi que alcançou eles? Mostrou que eles eram agora era de Cristo, a palavra que Paulo pregava. É lavagem de água pela palavra. 27, para apresentar a si mesmo, a Cristo, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, não a igreja pecadora, não a igreja imunda, uma igreja gloriosa, sem mácula, ou seja, sem pecado, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante. Qualquer coisa semelhante que a lei mostrava pecado, transgressões, foi tirado de tudo. Os pastores não pregam isso. Porém, santa, uma igreja santa e sem defeito. 28, vamos ler até o 32, 28. Assim também os maridos devem amar suas mulheres as mulheres como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. A si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta, né? Alimenta e dela cuida. Então, é o nosso dever cuidar dessa carne, da qual carrega o Espírito Santo. Zelar dela, vestir-se bem, cheirosinha, limpinha, né? Da própria carne. Antes alimenta e cuida dela, e cuida. Como também Cristo o faz. Olha, essa palavra é para mim. Assim, tudo assim como Cristo faz com a igreja. Então é Cristo que cuida de nós. Não é Jesus de Nazaré, é Cristo que cuida de nós. O Espírito que cuida de nós. Está em mim, está em você, está em todos nós. Por isso Ele cuida de nós. 30. Porque somos membros do seu corpo. Então, nós aqui, nós estamos reunidos, somos a igreja, reunido. Quando nós estamos reunidos, nós somos uma igreja. Né? Se não está reunido aqui, fisicamente, a igreja de Cristo ela é espiritual, não se está daí do outro lado. Mas a palavra é a mesma. É a palavra que eu estou lendo, é a palavra que você está ouvindo. Então, nós estamos reunidos. Somos membros do seu corpo. 31. Eis porque deixará o homem, eis porque deixará o homem ao seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Uma só carne. 32. Grande é esse mistério. Mas é um mistério. Paulo está dizendo aqui, ó, eis porque, eu vou ler de novo aqui. Cadê? Eis porque deixará o homem ao seu pai e à sua mãe e se unirá, há uma união, né? E se unirá à sua mulher. Aqui Paulo está falando, está apresentando uma parábola, dois caminhos, né? O físico e o espiritual. E o que aconteceu com a igreja de Cristo? O que é que Cristo fez? Que eram dois povos, judeus e gentílicos. E ele fez o quê? Um só. Então ele uniu a igreja. É preciso nós entender, porque se prega dentro, quando se faz um casamento, por exemplo, diz que assim como Deus, foi Deus que uniu aquele casamento. Mentira. Deus não uniu o casamento coisa nenhuma.
Deus não trabalha com carne, Deus nem é açougueiro. Deus uniu a igreja espiritual. Ela fez dos judeus e gentios um só, porque é espiritual. No espírito nós somos um só. Então Deus uniu a igreja. Então foi isso que Deus não uniu. Paulo está falando de mulher aqui, de homem e casamento aqui, para levar o seu entendimento, abrir a sua mente. Eis que porque deixará o homem a sua mãe, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e tornarão os dois uma só carne. Assim, foi assim que Cristo fez. Tornou judeus e gentios um só espírito. Então, Cristo não criou religião. Ele criou o quê? Espíritos. Então nós não somos uma religião. Nós somos seres espirituais. Se nós não vivemos assim, jamais nós vamos ter comunhão com Deus. E no 32 ele diz, grande é este mistério, né? Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Ele não está se referindo a mulher, marido e mulher, como se faz casamento. Diz aquilo que Deus, você vê, como é que eles falam? Aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. Mas a palavra aqui não está falando de homem e mulheres, está falando de igreja, de Cristo e a igreja. Que o homem não separe a igreja de Cristo, como separa aí fora. Igreja Assembleia, igreja de Deus no Amor, igreja Mundial do Poder de Deus, igreja de R.R. Soares, igreja de Bispo Macedo, toda separada, tudo separado. Você entendeu? Me refiro a Cristo e a igreja. 33, para não ficar solto aqui. Não obstante vós, cada um de per-se também, cada um, não obstante vós, cada um de per-se também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Bem, meus amados, para nós finalizar hoje com todas as sortes de bênção, nem pensei que ia durar tudo isso. Volta lá em Isaías, no capítulo 54. Versículo 1 ao 5, para nós encerrarmos. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exalta com alegres canto, e clama, tu que não tivesse dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Ele está se referindo isso aqui a quem? Aos judeus e aos gentios. Os gentios se alegrar, porque mais o gentio ia se alegrar mais do que os judeus, que eram considerados donos das bênçãos de Deus. 2. Alarga o espaço da tua tenda, estende-se o todo da tua habitação, e não o impeça. Alonga as tuas cordas e afirma bem as tuas estacas. 3. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações. Possuirá, você vê, a profecia está falando de coisas futuras que já aconteceu. Possuirá as nações e fará que se povoe as cidades assoladas. 4. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque
não sofrerá humilhação, pois te esquecerás das vergonhas da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. 5. Porque o teu Criador é o teu marido. O teu Criador é o teu marido. E o Senhor dos Exércitos é o teu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Deus de toda a terra. Porque antes era chamado Deus só de quem? Da terra de Israel. Mas agora, e a terra, quando chama de terra a palavra, onde você encontrar a palavra terra aqui, está referindo ao povo de Israel. Mas aqui está falando de toda a terra. Então está falando dos judeus e dos gentios. A palavra terra quer dizer, se fala de gente, do povo judeu. Terra, quando você encontra na Bíblia a palavra terra, está se referindo ao povo judeu. Aqui está se referindo aos judeus e aos gentios, porque está falando toda a terra, né? Então terra, para você ver na Bíblia, terra é povo judeus, água é gentio, porque os gentios eram mais do que os judeus. Por isso que está empregada a palavra água aos gentios e terra aos judeus. Então, meus amados, esta foi a palavra de hoje, que nos fortaleceu, nos clareou a nossa mente, alimentou a nossa mente, nos levando a conhecer Deus e mostrando aonde nós estamos sentados, na palma da mão do Pai, da onde ninguém pode nos tocar. Amém? Você recebe esta palavra? Então, se você recebe, dê um glória a Deus. Abba, Pai, né? Porque pelo poder desta palavra tem nos sustentado, o poder desta palavra tem nos sustentado, tem nos abençoados em todas as sortes de bênçãos, seja trabalhista, seja familiar, seja na área da nossa saúde. Então ela tem nos sustentado a cada dia. Amém? E eu recebo, se você recebe, porque você é um filho, uma filha de Deus. Amém? Até o nosso próximo encontro, que deve se dar lá pela quarta-feira. Amém?